Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o envelhecimento da esquerda. É um fenômeno que eu já apontei aqui no Brasil, falei para vocês, aqui no Brasil, para alegria da direita, o que a gente vê é que o pessoal da esquerda virou um bando de comunista de cabeça branca, cara. É só você ver, pô. É só você olhar aqui no Brasil, é o Lula, é o cara, o Fidel Castro lá, o Canel Dias lá do Castro lá em Cuba, é o Petro na Colômbia, é só gente velha já quase morrendo, pé na cova. O que vai acontecer com os comunistas aqui na América Latina? Ah, mas tem também novidades, tem novas lideranças e coisa e tal. Até tem, mas não tem esse peso todo que tinha a geração minha, né? A gente enfrentou essa geração de cabeça branca aí, essa cambada de comunista idiota na época que eles estavam fortes. Agora eles estão fracos, estão morrendo, e a esquerda está acabando no mundo todo. Essa notícia aqui fala sobre o problema dos democratas lá nos Estados Unidos, né? O Bernie Sanders está se revelando como a grande liderança da esquerda nos Estados Unidos. Olha o Bernie Sanders, o cara é um comunista que era famoso, um comunista famoso na década de 90, década de 80. Agora já está ali todo velhinho, ele já nem anda fácil mais, já está com dificuldade de andar, coitado do cara. É mais velho que o Trump e o Biden. Ou seja, no final das contas, cadê a nova esquerda? Cadê a esquerda mundial, a nova geração da esquerda? Vamos entender esse problema? Porque tem dois fatores aí. E lá nos Estados Unidos, o problema é muito parecido com aqui no Brasil também. Essa notícia foi sugerida por Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Ryan Zickgraf está falando aqui nessa revista aqui sobre o sentimento que muitos esquerdistas estão tendo lá nos Estados Unidos, que até eu falei para vocês, até eu percebo isso, né? Ou seja, o governo Trump tem um monte de críticas, eu mesmo critico o Trump por um monte de coisas, mas cadê a grande liderança democrática? Cadê a pessoa nos democratas que vai, né, ser o grande opositor ao Trump? Não aparece, não tem ninguém nos democratas que consiga levantar a cabeça e bater no Trump, né? Você pode dizer que talvez seja uma estratégia deles de ficar meio escondido mesmo, é melhor deixar para aparecer já perto da próxima eleição, já perto de 2028, né? Porque aí o Trump já vai estar mais fraco, já vai ter passado esse entusiasmo inicial, o Trump não pode mais concorrer em 2028, aí ele diz que vai fazer um truque lá, que vai botar o Vance como presidente, ele como vice, não tem jeito, não tem como ele concorrer de novo, mas mesmo com tudo isso, o fato é que falta uma imagem que realmente atraia a juventude, né? E o pessoal está colocando aqui uma outra coisa aqui, que mesmo a AOC, né, a Alexandra Ocasio-Cortez, que está sempre com ele, coisa e tal, que é uma pessoa jovem, é uma moça jovem, coisa e tal, ela não consegue atrair o mesmo entusiasmo das pessoas. O que está faltando no final das contas, segundo eles dizem aqui, é a juventude. Cadê a juventude esquerdista? Olha só, em toda a evolução humana, a juventude sempre tendeu mais para a esquerda do que para a direita, né? É natural. Você, quando começa na sua vida, você é um jovem, você está começando na vida, você não tem nada, né? O que você tem, na melhor das hipóteses, é da sua família, seu pai que te deu, a sua família que te ajudou. Então você começa um jogo em que você não tem nada, não tem nenhuma carta, não tem nenhuma ficha, não tem nada, e tem que começar a jogar com outras pessoas que já têm algum patrimônio, já têm um emprego, já têm alguma coisa. É cruel, todo mundo sabe, é assim, né? É difícil para todas as gerações esse início, né? Então é natural que o jovem, no início, se sinta tentado a essa negócio de vamos dividir tudo aí, porque, pô, tá desigual, muita desigualdade, pô, vamos dividir essas porra aí, que negócio é esse? Tem que dividir igualzinho para todo mundo, né? Pô, realmente é uma ideia atraente para quem se vê prejudicado, para quem se vê entrando num jogo que não tem nada e os outros todos têm um monte de coisa. Mas, à medida que o tempo vai passando, aquele jovem começa a jogar o jogo, começa a ter um emprego, começa a ter alguma coisa, comprou o carrinho dele, começou a se ajeitar na vida e coisa e tal, e rapidamente ele se torna de direita, ele percebe que não, peraí, não pode ser esse negócio de dividir tudo, porque se você não tiver um incentivo para correr atrás, né, a sociedade não funciona, tem que ter um incentivo, as pessoas têm que correr atrás, têm que querer ter as coisas, têm que trabalhar para ter as coisas, senão a coisa não funciona, né? Enfim, mas a grande questão que eles falam é isso. O pessoal está comentando aqui que até nas universidades americanas, que são extremamente esquerdistas,
Você vê esses grandes protestos pró-Palestina e coisa e tal, mas a verdade é que quando você faz a pesquisa, a imensa maioria dos alunos se tornou apolítica. E isso eu acho que é uma verdade aqui no Brasil também, tá? A gente tem essa impressão de que as faculdades brasileiras são extremamente de esquerda, é porque existe um grupo de esquerda nas universidades que é muito ativo, que fala muito, que chama muita atenção. Mas se você comparar esse grupo com o total dos alunos nas universidades, ele não é tão grande assim, é um grupo relativamente pequeno, que sim, esse grupo é muito ativo, aparece muito, faz muito protesto, fala ele não, faz o L e coisa e tal. Assim, é um grupo que chama atenção, mas se você pegar em termos de número mesmo, a maior parte da juventude hoje em dia é apolítica, não quer se meter em política. Até porque é aquilo que eu falo para vocês, a juventude hoje em dia ela é muito mais inteligente do que a gente na hora de tratar a rede social. Eles já nasceram nessa era, a gente está aprendendo agora a usar a rede social. Meus filhos, né, o pessoal mais novo, o pessoal já nasceu com esse negócio de rede social, já tem isso no sangue, e aí eles percebem que é muito mais complicado essa coisa, que não, é muito arriscado você ir para um lado ou para o outro, porque você sempre vai estar perdendo num primeiro momento, para quem quer começar a vida, se você depende para um lado ou para o outro. Então, fora essa pequena minoria muito vocal que você ainda tem nas faculdades, ligadas a DCE, a Grêmio Estudantil e coisa e tal, o grosso, a grande maioria do pessoal das universidades, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, o pessoal é totalmente apolítico, não quer saber de nada. Não quer, nem quer votar. Lá nos Estados Unidos você tem essa opção, né? Aqui no Brasil o voto é obrigatório, lá nos Estados Unidos não é. Eu acho um absurdo ser voto obrigatório aqui no Brasil. Eu acho que nada deveria ser obrigatório, mas enfim. De qualquer forma, o que o pessoal coloca é isso. Você tem esse problema, é um dos problemas. A juventude não quer se meter em política, não quer entrar nesse negócio de política. Tirando essa pequena minoria muito ativa, muito falante nas universidades, que é de esquerda, o resto não está nem aí. E aí você tem uma questão que é o outro problema, é que proporcionalmente a juventude agora faz uma parte menor da sociedade, né? A gente está vivendo num mundo em que as taxas de fertilidade são pequenas. Gente, parece que não, mas eu senti essa diferença. Lá no Egito, em tudo quanto é lugar tem criança, cara, é criança pra caralho, pra tudo quanto é canto tem criança andando pra cima, andando na rua, andando nos lugares lá, pedindo esmola, fazendo coisa, carregando gente, criança para tudo quanto é lado no Egito. Aqui no Brasil não tem, cara. Você vai na rua aqui no Brasil, assim, de vez em quando tem uma criança, outra. Eu sei que também é arriscado aqui você deixar criança na rua e coisa e tal, mas é arriscado deixar criança na rua no Egito também. E, no entanto, você tem um monte de criança. Outra coisa, Israel tem um monte de criança em Israel também, cara. Israel é uma população que tem muita taxa de natalidade muito alta. Acho que é 4 ponto alguma coisa a taxa de natalidade em Israel. Ou seja, você tem muita criança, né? Diferente do Brasil hoje em dia. O Brasil você já não vê isso. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, não vê. Talvez mais para o interior, talvez no Nordeste ainda tenha muita criança na rua. Mas você sente esse tipo de coisa, você sente essa diferença, né? E lá nos Estados Unidos é ainda pior. Você não tem juventude. Se você não tem juventude, evidentemente que o peso da juventude, que sempre foi uma coisa que favoreceu a esquerda, começa a se perder, né? Eles falam aqui sobre como que parece que o maior símbolo de rebeldia nos Estados Unidos hoje em dia é o pessoal fazendo boicote de Tesla. Mas para pensar, quem faz boicote de Tesla, meu amigo, é quem tem dinheiro para ter um Tesla. Jovem não tem dinheiro para ter um Tesla. Um Tesla é caro, é um carro caro lá nos Estados Unidos, né? Jovem não tem grana para ter Tesla, meu amigo. E aí é isso que eles falam aqui, e é um fenômeno que a gente tem observado. A esquerda está envelhecendo, né? O Bernie Sanders é a imagem da esquerda americana, uma imagem velha. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Aqui no Brasil você vê os grandes líderes da esquerda brasileira, Zé Dirceu, Lula, Palocci, essa turma toda, todo mundo cabelo branco, já envelhecido, já lutando com Alzheimer, lutando com Parkinson, já ali no fim da vida, né, no fim da vida útil. E, no entanto, continuam sendo os grandes nomes da esquerda no Brasil. E aí a geração seguinte, cadê a geração seguinte? Você tem Lindbergh? Lindbergh é uma nulidade completa, não atrai ninguém, não tem uma... não consegue, não é uma pessoa carismática, não é alguém que consiga atrair pessoas, né? O Duda Salabert, é o pessoal que eu torço, né? Como é que é aquela outra, sei lá o que, Hilton, Jéssica Hilton, é isso? Eu não sei o nome daquela deputada lá, mas enfim,
é o pessoal que, cara, não consegue encontrar eco na sociedade, vira uma coisa totalmente inócua. O fenômeno é muito aquilo que eu falo para vocês, a esquerda ela é autofágica por definição. Ela tentou tanto destruir os mecanismos da sociedade moderna que ela acabou destruindo a si mesma. E hoje em dia o que resta é um monte de gente velha que está fadado a desaparecer em pouco tempo. Não quer dizer que não vai ter oposição, tá? Sempre vai ter oposição, sempre vai ter alguém do lado de lá. Mas a esquerda, como a gente conhece hoje, essa esquerda comunista, essa esquerda, ela vai sumir. O que vai vir no lugar, eu não sei. Acho que a esquerda identitária também não tem chance. É outra esquerda que é autofágica, que se come a si própria, que destrói a si própria, então não tem futuro. O que eu acho que a gente pode ver é uma esquerda mais voltada para a caridade, né? Uma visão mais bleeding heart, libertarianismo bleeding heart. Eu acho que isso que talvez seja o futuro da esquerda mundial. Não sei qual é a resposta para a esquerda. Que vai ter oposição, sempre tem, porque é natural. Quando você tem movimento na política de um lado, surge oposição àquele movimento do outro lado. Mas a esquerda, como a gente conhece hoje, como essa força que existe hoje, está acabando.